Fala, meus kadoshis, olha, começando aqui mais um episódio. Caraca, eu falei pra vocês que eu ia engajar e agora vai. Só Deus na frente, abrindo os caminhos e a gente, olha, cada semana um episódio mais emocionante que o outro. E hoje, em especial, vou receber Maria Clara, que vai falar um pouco sobre o testemunho dela, da caminhada dela de fé e do encontro que ela teve com Nossa Senhora. Oi, bom dia. Se apresenta aí, Maria Clara, pra gente conhecer um pouco mais sobre você. Eu sou Maria Clara, tenho 25 anos, sou estudante de enfermagem, já estou quase me formando. Sou empreendedora em algumas áreas, trabalho com eventos, já trabalhei com um bocadinho de coisa também. E é isso. Me conta aí, como era sua relação com a igreja quando era mais nova, né? Então, eu sempre estudei em colégio católico, mas não era tão engajada, não. Assim, eu não gostava de ir às missas, não curtia muito ir para a igreja, odiava ir para a missa de domingo porque eu não entendia nada, não ia com o coração aberto. Era aquela famosa católica de IBGE, né? Que só ia porque tinha que ir. Porque eu vi esses dias, acho que foi Frei Gilson, dizendo que a gente tem essa maneira, né? Dizer que era católico, mas não ia pra missa. Ele, você não era católico, não. Eu comecei a rir, exatamente, eu era batizada, mas não era católica. E aí, o tempo foi passando, né? E eu cada vez mais me distanciando, porque não era uma coisa que eu fazia porque eu queria fazer. Eu fazia ou porque eu era obrigada a fazer, ou não sei, mas por querer mesmo, não. Mas tinha uma missa que você ia acompanhada que você gostava. Sim, era. Desde que eu era pequenininha, meu pai me chamava para ir para a missa da cura, na Nossa Senhora do Carmo. E aí eu amava essa missa, porque eu sentia aquele negócio do Espírito Santo, as músicas me tocavam e tal, aí eu ficava, Ave Maria, maravilhada. Mas também só essa missa, eu não ia para a missa de domingo, não ia para outro tipo de missa, era só a missa que tinha a exposição do Espírito Santo, a efusão e tudo mais. Então você só gostava da missa da cura por conta dos louvores, né? Era, isso mesmo, não era por causa de Jesus, era por causa do louvor. Que via aquela música alta, aquela emoção. Era aquele negócio, aquele fervor, eu dizia, eita, que negócio massa, é aqui que eu quero ficar, pronto. Mas aí é sempre seu pai que te levava pra Sempre essa meu missa. pai. E então você sempre gostou, né, dessa missa da cura, por conta do seu pai. Então era um momento de vocês dois, né, também, né, de comunhão, né? Isso se aproximar mais. Creio que foi muito importante isso nessa formação quando era menor. Hoje eu devo muito ao meu pai. Mesmo tendo me afastado durante um tempo, eu devo muito a ele, porque foi ele que me colocou nessa caminhada, independente de ser só na missa da cura, mas já foi um pontapé, vamos dizer assim. Mas como é que foi o tempo quando você passou afastado, assim? O que era que você andou fazendo, perambulando? Não, eu nunca fui muito de aprontar, assim, não, de sair, beber, ficar bêbada, não sei o quê, não. Ia para as festas normal, como vou até hoje, que as pessoas acham, né, que, porque fez o acampamento, porque anda na igreja não pode ir para festa. Pode ir para festa, pode beber, pode fazer tudo, só que tudo com moderação. Né? Eu continuo indo, mas antes, era uma vida vazia, uma vida que faltava alguma coisa, que eu não sabia o que era. Aquele espaço vazio que a gente não Exatamente. sabe o que era. E aí eu ficava tentando preencher o espaço de Jesus com outras coisas mundanas e procurando em pessoas o que eu só iria encontrar em Cristo. Então você nem ia pra missa mais da cura, nada mais? Não, raras as vezes que eu ia pra missa. Passei um bom tempinho afastada. Sim. Aí em 2017, um amigo meu, ele descobriu um câncer. Aí passou um ano fazendo tratamento. E durante esse um ano, eu e meus amigos, eu voltei para ir para a Missa da Cura com meu pai. E aí tive a ideia de fazer um grupo de oração. Então, toda semana, a gente ia para uma missa diferente. Na segunda, ia para uma missa. Aí, na outra semana, ia para outra missa e tal. Aí, também por essa comoção, né, do meu amigo. Não porque era para buscar Cristo, mas era para rezar por ele, e não para buscar Cristo. Pela dor, né? Exato. Mas então quer dizer que a doença do seu amigo ajudou muito na sua espiritualidade, né? Com certeza. Que te aproximou mais. Mas ali, você já presenciando, né, essa fé, porque se você estava rezando, estava puxando o grupo de oração, então você tinha fé ali. Tinha, mas a minha fé era aquela coisa de tipo,
eu não preciso estar numa igreja para poder rezar, sabe? Era isso que eu acreditava. Não, que em Sim. qualquer lugar Deus vai me escutar. E eu não necessariamente precisava ir numa missa. Tem sabe? gente que ainda tem essa dificuldade, né? Exatamente. É porque os ritos da missa, eles são muito... Para quem não entende, realmente. Muito, vamos dizer assim, chato, né? De uma maneira mais simbólica falando. Porque tem que seguir tudo aquilo ali, né? E agora que você sabe qual o significado de cada passo, coisinha, exatamente. fica bem mais legal, velho. Aí quando foi que você falou, vou voltar? Tipo assim, porque você passou em 2017 com seu amigo, aquele Foi. processo. Mas mesmo assim você não retornou. Não. Ainda passei um bom tempo. Em 2021, eu acho. Foi, 2021. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa que a gente se conheceu na missa, inclusive. Porque eu já estava voltando aí para as missas, mas... Mas quem era que te influenciava para ir para as missas nessa época? Eu sozinha. Só você. E às vezes meu pai também. Às vezes ele acabava que ia comigo também para a missa de Padre Marcelo. Só que nem sempre. Aí às vezes eu... não preciso de ninguém, eu vou sozinha mesmo. Aí comecei a voltar aí. Aí em 2021, eu comecei a me relacionar com uma pessoa. E aí ele ficava, tipo, vamos pra missa de domingo? Aí meio que começou a me arrastar de volta pro caminho da igreja. Não deu muito certo, mas foi um... Pelo menos ajudou nisso. Muito. E aí, em 2021, minha amiga foi fazer o Campistas, a Andresa. Ela foi chamada para fazer o acampamento dela. Aí ela ficava, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Depois que ela passou da Depois que ela passou da experiência. E no dia que ela estava fazendo o acampamento, eu estava num show de Henrique e Juliano, me acabando de chorar por coisas mundanas, por amores que eu ficava buscando nas outras pessoas, né? Aí ela, você tem que fazer, eu fiz agora o que eu quero fazer mesmo. Aí pronto. Em 2021 também, passou o tempo. Aí em junho, teve as inscrições de juvenil. Eu não me inscrevi, porque meu padrasto faleceu. Sim. Aí, quando foi assim, na semana do acampamento, alguém, não lembro quem foi, me mandou mensagem. Eu só preciso do seu sim, já tá tudo certo, você só precisa arrumar a mala e ir pro acampamento. Eu fiz, não tenho como. Meu padrasto tinha acabado de falecer. Lá em casa somos em 4 mulheres. Eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. E aí, minha irmã tinha feito uma cirurgia na tireoide, de um câncer na tireoide. E eu fiz, como é que eu vou dar um sim para acampamento? Tipo, o coração doido querendo Muita ir. coisa Mas como era que eu acontecendo, ia deixar minha mãe e minhas 3 irmãs Mas sozinhas? você estava em casa? fazendo alguma prática espiritual já nessa época? Tipo assim, Ia para as missas. Só para as missas? só para a missa da cura, um negócio ali. Missa de domingo também, parei de ir. Aí, nesse meio tempo, já tinha voltado aí para as missas e tal, mas mesmo assim, não era aquele negócio, ai meu Deus, eu vou para a missa. Eu ia, mas... A cumprir ali. Assim. Missa de domingo não existia mais, de novo, Mas na minha vida. na sua casa, essa parte espiritual sempre só foi do seu pai ou tinha outras pessoas também? Então, minha mãe, ela também era católica, mas hoje em dia ela não Pratica nenhuma? não pratica também. As minhas avós, elas são católicas, mas por conta da idade meio que acaba se afastando também. Mas hoje eu que puxo, inclusive eu fui agora domingo com as minhas 2 avós, a parte de pai e a de parte de mãe, as duas. E mais pelo meu pai mesmo. A minha formação espiritual é por causa dele. Não, massa. Chega a me perder aqui, porque você falou das avós. E esse ano eu perdi minha avó. E ela era uma pessoa muito que me incentivava na fé. Tipo, ela, mesmo com algumas dificuldades que ela tinha, ela ia pra missa. Sempre pedia para celebrar a missa pros pais, né, que já faleceram. Porque o pessoal mais antigo tem esse costume. A gente acha que não vai ter esse costume tão forte assim como eles têm. De sempre estar pedindo para celebrar a missa. E aí eu lembro que eu já estava nesse processo de conversão e ela muito feliz, né, com essa questão. Eu imagino quanto ela estaria agora feliz vendo toda essa... Mas eu tenho certeza que de onde ela estiver, ela está feliz. Mas teve algum momento marcante assim? Como foi esse processo de aceitar ir para o acampamento? Ou só as falas de Andressa já te convencia? Não, já me convenceram, porque como eu já era de caminhada, mesmo não sendo uma caminhada, né? Como eu já era de caminhada, então eu aceitei uma boa e já quis ir fazer. Só que aí o meu sim mesmo foi um ano depois, foi em 2024. Você foi de qual?
Fui do terceiro juvenil, que Terceiro. ainda era dividido entre Aracaju e Itabaiana. Sim. Foi misturado. Fui do terceiro. Aí fiz o acampamento. Quando eu vivi aquilo tudo, eu fiz, meu Deus do céu, por que foi que eu perdi tanto tempo na minha vida? E aí, hoje em dia, minha vida é, como diz minha mãe, a igreja. Eu só vivo pra igreja. Mas velho, a galera que tá ali fora não entende, Não velho. entende o que acontece lá. Porque, assim, a gente não pode falar, né? Essa Mas mística. muitas mudanças, muitas curas, muitas transformações. E, assim, não é que a pessoa volte santo, mas ela busca a santidade. Sim. Ela busca viver mais em Cristo. E, como eu disse, né? São mudanças que demoram. Inclusive, eu fiz meu acampamento em 2024 e eu só voltei a comungar depois de praticamente 1 ano. Eu só me confessei depois de 1 ano, porque tinha coisas que eu fazia que eu não me arrependia, então na minha cabeça não ia adiantar eu me confessar para depois pecar de novo. Para me Sim. confessar, pecar de novo. E aí ficar nesse ciclo. Então eu não vou. Eu só vou me confessar quando eu realmente estiver preparada, sabe? Eu sei que a gente não pode falar do acampamento, né? Sim. Mas de uma experiência que você viveu lá, o que mais te marcou, assim? Tipo assim, cara, teve um momento que foi muito forte, que eu lembrei de tal pessoa que eu tava rezando por ela, ou algo do tipo, assim. Muitos. Mas quando eu fiz o meu acampamento como campista, né? Eu pensava muito na minha irmã mais nova, Sim. em Júlia. Eu pensava muito, 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 muito. É tanto que eu saí, eu fiz, meu Deus do céu, essa menina precisa fazer esse acampamento. Mas é muito difícil. Não, eu tenho um irmão mais novo também, que eu tô tentando. Eu falei pra ele que pagava pra ele ir. Tipo assim, É pagava difícil, o valor da sim, inscrição, né? Que tem o sim. custo. Aí ele falou bem assim, é melhor você me dar, pô. Eu falei, cara, velho, você não sabe o que você tá falando, não. Diga. Aí eu fico... Assim, o meu acampamento era Júlia no meu pensamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tinha coisas que eu não conseguia nem me concentrar em viver a experiência, porque eu tava pensando, meu Deus, e se Júlia tivesse aqui? Eu queria que ela vivesse isso, sabe? É, velho. Mas, e lá? Você teve um encontro com Cristo, com Nossa Senhora? Tive. Então, aqui fora, eu acreditava muito em Jesus. Eu já tinha tido experiências na missa da cura e tudo mais com Jesus. Mas com Nossa Senhora, não. Eu achava linda a devoção do meu pai para Nossa Senhora Aparecida, mas eu ficava tipo, tá. Mas quem é ela, né? E aí foi até engraçado, porque no meu acampamento eu tive encontro com Nossa Senhora das Graças por causa de uma dor de barriga. Por causa de uma diarreia. E aí... Ela veio dos melhores jeitos. E aí eu tava com uma dor muito, 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 muito forte. Aí eu comecei a rezar, fui ao banheiro, comecei a rezar. Isso antes de descer, né? Que a gente tem os compromissos do acampamento. Aí eu fui ao banheiro, comecei a rezar. Fiz, você não é a boa. Você não é a tal da mãe de Jesus. Aqui é a bambambam que todo mundo fala. Pois então, faça a minha dor de barriga passar. Porque se não fizer minha dor de barriga passar, eu vou embora do acampamento. Eu não vou aguentar ficar aqui 4 dias com tanta dor na minha barriga. A gente tá muito ousado, Eu sou ousada. Meu jeitinho de conversar com eles é assim, sabe? Meio ousada mesmo. E aí eu fiquei, você não é a boa, você não é a bambambam, faça a minha dor de barriga passar, porque senão eu vou embora. E aí eu saí, né, do banheiro, desci e tal, cadê a dor? Passou. E aí um momento engraçado é que eu sempre me portei como Clara Lelis e não como Maria Clara. E aí quando eu cheguei no acampamento, que eu fui colocar o meu nome, eu não coloquei como Clara Lelis, eu coloquei como Maria Clara. Não sei por quê, não me pergunte o porquê. Aí, beleza. Desce e tal. Isso, o nome antes da questão da dor de barriga. Sim. E aí, beleza. Teve essa questão do banheiro, que eu fiquei, você não é boa, tal. Pronto. Quando foi depois, teve um certo momento... Isso, minha dor passou, né? Aí teve um certo momento em um lugar muito especial do acampamento... Já sei onde é. que Nossa Senhora das Graças estava lá. Isso no mesmo dia que eu estava questionando ela, se ela realmente existia, né? E aí ela estava lá, com as mãozinhas abertas e me esperando para um abraço. E aí, pronto, começou a realmente acreditar que Nossa Senhora, ela realmente existe, que ela realmente é minha intercessora fiel. E aí, isso foi com Nossa Senhora das Graças. Eu comecei a ter essa devoção a Nossa Senhora e acreditar realmente que ela existia. Só que no meu servir,
do acampamento de vocês, No quarto juvenil. no quarto juvenil, aconteceu uma situação muito, 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 muito especial. E essa aí já é com outra Nossa Senhora. Com já. outra Nossa Senhora. Com Nossa Senhora de Guadalupe. Qual é o apelido carinhoso que você dá? Lupinha. Lupinha. É só pros íntimos, Eu entendeu? não esqueço não, esse apelido. Só pros íntimos esse apelido. Mas é só pra... vamos voltar pra cá. Depois você chega, a gente vai chegar nessa Certo, parte. vá. Mas depois do acampamento, que vem todas aquelas dificuldades, né? Porque, meu irmão, quando você tá indo no caminho, sempre vem. Com umas certeza. pedras no caminho, a cruz às vezes fica mais pesada. Muito. Mas é como ele mesmo fala, né? Se você quer seguir, pegue sua cruz Cruz e me e siga. me siga. Então, simbora. A cruz tá pesada, mas a dele foi muito mais pesada que a minha. Então, a gente tem que segurar Aconteceu a muita cruz. coisa, né, após o acampamento. Muita. Assim que eu cheguei em casa, eu cheguei na segunda, na terça-feira. Minha casa foi assaltada. Entraram na minha casa. Por sorte, depois que meu padrasto faleceu, eu dormi às 4 num quarto só. E aí eu com o texto na mão e rezando Ave Maria. Isso a gente sem saber o que estava acontecendo do lado Sim. de fora da casa. A gente escutou um baque e ficou às 4 acordada, rezando e chorando e sem saber o que estava acontecendo, mas ficou trancadinha. Porque na primeira oportunidade que a gente tem, a gente sai. Nesse dia, não. Nossa Senhora prendeu a gente dentro do quarto. Porque a pessoa ela realmente entrou dentro de casa, não ficou só na área de fora. Ela entrou Sim. dentro de casa. E não vi vocês dentro do quarto? Não viu. Aí foi embora. Escondeu a chave do carro da minha irmã para depois voltar para pegar, porque já sabia como era que iria entrar ali. Viu coisas. Eu não sei como não. Não levou, né? Não foi. Não, foi Nossa Senhora mesmo, foi a oração. E aí, inclusive, estava a minha mochila do acampamento ainda afastadinha com minhas coisas dentro, que não tinha dado tempo de arrumar, né? Porque foi exatamente no outro dia. Aí levaram meus documentos, minhas coisas. Só vi depois, nem tinha dado fé que tinha sido levada minha mochila. Eu vim descobrir depois de alguns dias, porque uma amiga da minha mãe viu meus documentos jogados no meio da rua. Aí, Caramba. pelo sobrenome, ela fez, eita, acho que é da família de Rayane. Aí pegou e devolveu. Mas eu não sabia que meus documentos tinham sido levados. Então você passou por essa experiência, mas teve também... Teve muitas outras coisas também. Isso foi logo assim que eu saí. Aí eu falei assim, meu Jesus. Mas até então não entendia isso de batalha espiritual, não. Aí, beleza. Depois de um tempo, minha avó adoeceu. Precisou ser entubada, ficou internada acho que mais de uns 20 dias. E eu com ela no hospital e rezando. Era joelho no chão e oração. E agora fervorosa. ela já sabia o poder que tinha Maria. O poder que tinha Nossa Senhora era terço no Porque chão. você imagine, qual é o filho que nega o pedido de uma mãe, né? Então a gente sempre pede pra ela interceder pela gente, né? Exatamente, era terço na mão, joelho no chão e vamos embora. Pegue sua cruz e vamos embora. Durante esse tempo você estava fazendo a quaresma Tava. de São Miguel, né? Eu tinha começado a quaresma de São Miguel. Aí minha avó saiu do hospital por um milagre, porque não tem como uma pessoa que me perdoem o termo, mas uma bomba relógio, porque minha avó tem tudo que vocês imaginarem. Minha avó tem hipertensão, diabetes, minha avó já teve um aneurisma, que não sei como, ela está viva até hoje. Muitas coisas. É uma bomba relógio, literalmente. E aí uma pessoa de 80 e poucos anos ficar internada, entubada e voltar é um milagre. E eu sou da área da saúde. Quando meu pai me ligou e disse, ó, sua avó está sendo entubada, eu fiz, pronto. Ela não volta. Minha pouca fé, né? Aí eu fiz, pronto. Não vai voltar. Minha avó tá aí hoje, melhor do que eu. Entubar é um processo bem complicado, né? Principalmente num organismo já fragilizado. Uma coisa sou eu ser entubada, de 25 anos, e outra coisa é uma idosa de 85. Mas, durante esse período, né, que você estava fazendo a quaresma, você acha que isso te sustentou ali, naquele momento, ou ainda você fraquejou em algum momento? Na verdade, eu acho que não só a quaresma, mas o meu acampamento, ele me preparou para tudo isso que eu ia passar. Porque, independente de fazer o acampamento, eu iria passar por todas essas coisas. Mas Deus me fez fazer o acampamento para me preparar espiritualmente para essas coisas. Então, o que te fez perseverar talvez tenha sido essa vivência do acampamento. Foi. Porque lá dentro eu conheci o verdadeiro amor, né? De Jesus e de Nossa Senhora. Então, eu não queria mais perder o que eu vivi aquilo ali, porque a gente vive os 4 dias e quando a gente volta aqui para fora, a vida continua do mesmo jeito. Mas eu não queria perder a graça que eu recebi lá dentro. Então, eu continuei. Todos os desafios, eles ainda
vão estar lá, né? Exatamente. Tudo que você deixou, nada Tudo que mudou. deixou quando volta, tá tudo do mesmo jeitinho. A família é a mesma, os problemas são os mesmos. Toda vez que eu falo do meu testemunho, a galera pergunta, eu quero ver, mas o que é que te fez permanecer? Eu falo, velho, é você ser muito ingrato, né não? Você pedir Exatamente. tudo, conseguir e depois virar as Virar costas. as costas, exato. Tem muita gente que não entende, inclusive da minha própria família, que fica, você vai virar beata, vá pra igreja, só quer saber da igreja, não sei o quê, aquela coisa. Agora a gente vem para aquela parte da experiência do quarto juvenil. Porque depois... Não, pere, que ainda teve um momento Tem? muito difícil. Teve outra ainda? Teve. Depois da minha avó saiu do hospital, eu estava fazendo a quaresma de São Miguel. E aí eu emagreci absurdamente. Eu perdi mais de 7 quilos em 2 semanas. Isso enquanto estava fazendo a quaresma. E fiel ali, 3 horas da manhã eu já estava de pé para rezar. E aí eu adoeci. Perdi esse bocado de quilo. Uma vez eu não conseguia comer, toda vez que eu comia, eu passava mal, botava para fora. Aí minha irmã fez, não, você vai para o hospital agora. Eu estava na faculdade. Tava desidratando. Ali, Tava na né? faculdade, e quando eu comi, botei pra fora. Ela fez, agora você vai pro hospital. Eu fiz, eu não vou não, que eu tô com sono, eu quero ir pra casa dormir. Ela, não, você vai. Me levou pro hospital. Do hospital eu não saí mais. Eu passei 5 dias internada, fazendo exames de tudo que você imaginar. Do fio de cabelo até o dedo do pé eu fiz exame pra Isso saber tudo o que durante era. a quaresma, né? Durante a quaresma. E aí fiz exames e nada. Não deu absolutamente nada. Caraca. Nada nos meus exames. Tudo normal. E dentro do hospital eu ainda continuei fazendo a quaresma. Não no horário de 3 horas, porque tinha acompanhante que dormia comigo. Eu não ia acordar 3 horas da manhã, a pessoa já tá dormindo no sofá. E eu acordar a pessoa para rezar já é demais, né? Mas fazia em outros horários a quaresma. Não, tem uma vizinha minha que ela acorda todos os dias, velho. Quando eu tô acordando, ela tá terminando ainda, né? Que geralmente termina umas 6 horas. Nessa eu até comecei, mas não tô conseguindo manter acordar 3 horas, não. Não, é tipo assim, é porque a galera não entende porque esse horário, né? Pra realmente ser um desafio pra você, Exatamente. né? E pra mim, eu coloquei como a minha penitência acordar, porque pra mim é muito difícil abrir mão do meu sono pra rezar. Eu não consigo, não. Tipo assim, é porque também é muito de devoção, né? Então, eu não tenho essa devoção, assim, tão forte pra São Miguel, quanto a galera tem pra acordar 4 horas da manhã, pra rezar com o Frei Gilson. Então, eu não tenho tanta essa afinidade, então eu nunca senti, sabe, esse desejo de fazer. Mas se um dia tocar... Próximo ano, bora. Ou então vamos terminar agora a quaresma amanhã. Falta Você me falta acorda, eu te alguns- acordo e vamos Falta alguns embora. dias ainda, né? Acho que uns 10 dias faltam só. Mas eu pensei em acordar um dia desse aí pra participar, né? Aí pronto, eu adoeci, fiquei no hospital. Aí, assim, né, teve outros problemas também, mas de boa. Mas os principais mesmo, Mas, tipo, você não sabe até hoje por quê. não sei. Nada, os exames deu normal. Fiz endoscopia, tudo que você imaginar, eu fiz e tudo normal. Normal. E o médico disse, você só sai daqui quando eu descobri o que é que você tem. Mas essa questão, porque você hoje é fitness, né? Corre, treina, se alimenta bem. Eu tento. Foi durante esse período ou isso já tinha essa Não, parte? depois já? que eu emagreci, né, primeiro eu emagreci 7 e depois eu continuei ainda emagrecendo um bocadinho. Eu acho que no total eu perdi uns 10 quilos. E aí esse ano foi que eu comecei a dar um start na minha vida fitness novamente, a voltar a treinar, a Corredora. correr. Qual o máximo que você já correu assim, tipo? 7 e pouco. Mas eu vou correr 10 agora na maratona de outubro. Eu não tenho... É outra coisa, tipo assim, quando... Eu já corri muito, velho, quando era na época do exército. Tu já serviu o exército. Aí eu corria, mas eu não corria porque era obrigado. Véi, não. mas é massa, porque, tipo... me ajudou muito. E eu, quando eu acordo, né, o povo fica... gosto muito de dormir. Então, pra mim, é um sacrifício acordar. E eu acordo sábado, tipo, 4 horas da manhã pra ir correr. E aí você vê, tipo, aquele sol nascendo, aquele ventinho. E aí, muitas vezes, eu corro rezando, conversando com Jesus e contemplando aquilo ali, porque é obra dele. Véi, é surreal, uma sensação indescritível. Teve uma época que eu fazia todo dia 1 hora de caminhada quando eu fui competir no fisiculturismo. Aí eu sempre ia com um terço. Aí eu lembro que a Zainha ficava tudo me olhando. A Zainha, imagina, o cara
Eu sem camisa, velho, sem camisa, rezando o Contexto texto. na mão. Às vezes eu tava com tal também aqui, ó, no pescoço. Aí o povo, rapaz, esse cara é padre, né? O povo ficava tudo olhando assim, aí eu aqui, é. Mas, é aí, velho. Botava o dedo no fonezinho aqui, ó. Um louvorzinho e tal, uma noveninha das 90 Salve Rainha e vai-se embora. 90 salve rainha. É. É luta. Mas aí você já chegou nessa parte da 90 salve rainha. A gente pode entrar na experiência do quarto Pode, juvenil. Porque bora. depois dessa experiência você criou um hábito, né, com Nossa Senhora. Tipo, de espiritual, terço e outras Então, experiências. a questão do terço já veio do meu acampamento. Sim. Não foi por causa desse último servir que foi Porque o terço é muito forte, né? o juvenil de vocês. Eu já vinha de terço diário. E talvez por isso que aconteceu tudo que aconteceu, né? Eu tive uma experiência muito, 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 muito forte com Nossa Senhora de Guadalupe, lá no acampamento de vocês, e especificamente da Tribo Sabedoria. Mas que eu não posso contar, né? Claro. Aí você vai ter que viver pra saber. Você vai meu ter que amigo. viver para saber. Mas eu vivi um momento assim inesquecível com Nossa Senhora de Guadalupe. E desde então, Nossa Senhora de Guadalupe ela vem se mostrando para mim há muito tempo. Inclusive, há um ano atrás, quando eu estava fazendo a Quaresma de São Miguel, o Frei Gilson ele tem o costume, o hábito de rezar a oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. E eu já conhecia Nossa Senhora de Guadalupe há um ano atrás, mas de boa. Aí eu ia para as missas de domingo, pós-acampamento, em outra igreja. Eu moro na Coroa do Meio. Eu ia para outras igrejas e saía rodando Aracaju todo, porque eu não sabia que tinha uma igreja perto da minha casa. Quando eu descobri, minha mãe fez, por que você não vai para a igreja daqui, menina? Eu fiz, eu não sei nem onde é. Quando eu descobri, a igreja é Nossa Senhora de Guadalupe. Eu gosto da história da Nossa Senhora de Guadalupe. Velho. É linda, né? E aí, comecei a frequentar essa igreja e fazer a quaresma, a oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas aí, até então, de boa, era só uma igreja e massa. Até o juvenil de vocês, que eu tive essa experiência com ela. E aí, depois, só que eu olhei para trás E viu e, meu Deus, ela já estava na minha vida, oi, há muito tempo e eu não percebi. Ela eu já que não vinha sabia. já se mostrando. Exatamente. E aí, depois desse acampamento de vocês, ela se mostra para mim o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu fico, meu Deus do céu, é impressionante. Então isso transformou, de certa forma. Com certeza. E muita coisa em mim. Eu já sinto as transformações por causa desse encontro. Não que no meu acampamento com Nossa Senhora das Graças, com Jesus, eu não tivesse transformações. Não, mas é outra experiência. Mas é outra experiência. Foi uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha vivido antes. E dessa vez você estava servindo, né? Exato. Exatamente. Você não estava vivendo. Você Exatamente. não era protagonista ali. Né? Exatamente. E assim, quando a gente vai como servo, a gente se humilha para que vocês vivam o que a gente viveu. A gente vai como servo, literalmente, como Jesus foi. Pelo menos é para ser assim, né? Que a gente vai, a gente deixa todas as nossas... Os nossos gostos, tudo, de lado para que vocês vivam aquilo, sabe? E é muito bonito essa parte do servo, do servir, que é totalmente diferente do... Não, como eu fui o último aí, né? Eu lembro, a galera se entrega demais, velho. Tipo assim, eu ficava olhando, eu disse, caraca, meu Deus, velho. Você não tem noção não, do amor que é pra fazer tudo isso. Eu lembro literalmente os amor. banheiros sendo limpos de manhã cedinho, pra gente usar os banheiros. E, tipo, isso eu tô falando no mínimo, né? Então tem muita coisa ali envolvida. A galera que tá na cozinha, fazendo a comida A ali. galera da cozinha nem sempre conseguia participar das missas, porque tinha que dar o fazer o café da manhã pronto para quando a gente saísse da missa, comer. Então, nem sempre eles conseguiam participar, ao menos, de uma missa. Então, tipo, se não for amor, é o quê? É um sacrifício danado, velho. E amor por pessoas que, às vezes, a gente nem conhece. Às vezes, não. A maioria das pessoas que fazem, a gente nem conhece. Uma ou outra ali conhece e tal, mas... É surreal. A experiência do servir é totalmente diferente. São experiências muito diferentes, mas o servir, meu Deus do céu. Então vai chegar a minha hora aí. Vai. Tá chegando, Tá chegando. Mas hoje, como é que você descreve, assim, sua relação com Nossa Senhora? Porque intimidade a gente já sabe que já tem, né? É minha fiel intercessora. Qualquer coisinha é uma oração. Ao menos uma Ave Maria. Quando eu tô, tipo, aperreada, alguma coisa, é tipo, Nossa Senhora, chega aqui, me acuda, porque não tá legal. E ela resolve. Inclusive, agora,
meu chamado para servir nesse último servir que foi no Exército da Rainha do Sênior, Sim. eu acordei, fiz o rosário e estava muito angustiada com alguns problemas, algumas coisas. Eu rezei, eu fiz, Nossa Senhora, fale comigo de novo, mostre para mim que a senhora realmente está me escutando mais uma vez. Olha, isso, ainda tenho dúvida. E aí fui dormir novamente, terminei o rosário e fui dormir depois dessa oração. Quando eu acordei, meu coordenador e amigo mandou mensagem. Olha, vai fazer o quê? Tal, tá em Aracaju. Nossa Senhora tem um convite para você. E aí eu fui chamada para servir no Exército da Rainha, como resposta da minha oração horas antes. Então, de uma forma ou de outra, ela sempre se mostra. Ela sempre diz, não, minha filha, eu estou aqui. Não estou eu aqui, que sou sua mãe. Não é assim a fala de Nossa Senhora do Guadalupe? Mas, tipo, depois do acampamento, depois da experiência, você já até falou um pouquinho, mas como as pessoas reagiram, né, com essa mudança, né? Porque a gente vai de um jeito e volta de outro. E de outro, não só tantas mudanças assim, porque muita coisa ainda continua igual e que é uma construção, Só é que um você vai processo. tentando, né? É um processo, né? A gente vai dia após dia tentando melhorar. Nem sempre a gente consegue, porque somos humanos e falhos, né? Mas muita coisa ela realmente muda, principalmente essa questão de ir mais para a igreja, ir mais para os encontros com o pessoal do acampamento. E as pessoas não entendem, digam, meu Deus do céu, por que essa menina quer tanto estar na igreja? Por que essa menina quer tanto estar servindo? Por que essa menina quer tanto estar nesse frevo todo? E aí, não entendem, né? E aí, você tem que ir, vai fazer o quê? Vai deixar Cristo de lado pelo que estão falando? Não vai. É verdade. É como tem uma frase que alguém me falou uma vez, e acho que foi Lauana, que ela dizia, dar tudo por quem me deu tudo. Então, é literalmente isso. Então, estão reclamando porque você está na igreja, mas, olha, tchau. E vai ter que ir, porque é por ele, não é... Sabe, quantas vezes a gente deixa de ir para a igreja para estar no aniversário, para estar numa praia, para estar em qualquer outro lugar, menos na igreja? E eu aprendi, sabe, que toda vez que a gente peca, que toda vez que a gente deixa Cristo de lado, a gente está também dando uma chicotada nele, também colocando mais uma chaga nele. Nele, né? E nesses momentos de turbulência, né? Como você passou por muitos momentos de turbulência, você chegou a duvidar algum momento? Ou... Não. Em um momento específico, não foi a duvidar, mas eu questionei o porquê que eu estava passando por aquilo. Foi no meu primeiro servir, que foi no Exército da Rainha também, do Sênior, só que foi em março desse ano. E aconteceu uma situação que me deixou, tipo, muito, 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 muito mal. Eu dizia, meu Deus do céu, por que é que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Eu estou aqui para servir a você. Por que está acontecendo isso na minha vida? E aí, mas, tipo, não era... Eu entendi depois que era batalha espiritual, que era porque o inimigo queria me ver fora do meu propósito. Então, ele ia mexer com tudo que ele pudesse mexer para poder me tirar do meu propósito. E aí eu fui. Mesmo com tanta dor no meu coração, eu fui servir. Eu olhava para Jesus, eu só sabia chorar. Eu dizia, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Por quê? Mas você sabe de tudo. Eu não entendo, mas você sabe. Então... Vá fazendo aí, vá trabalhando. Como é que você não desmoronou, né, durante essas turbulências, né? Porque, minha amiga, era coisa por cima de coisa, era então, pancada por cima de pancada. Literalmente, teve até uma irmã de tribo que ela falou o seguinte, ela mandou no grupo, não sei se foi em algum encontro nosso da tribo, que ela falou, eu não sei como é que Clara aguenta tanta coisa de uma vez. Às vezes eu me sinto até mal, porque minha vida tá tão calma, e a de Clara é porrada atrás de porrada. Só que aí... Minha vida é tão pacata. Aí eu comecei eu fiz, mulher, agradeça, porque se não tem, é porque você não precisa ter. E talvez, com tantos essas turbulências na minha vida, eu precise delas para alguma cura, para alguma coisa, elas vão servir. E isso eu não tenho dúvidas. E hoje eu sei. Tem uma coisa ainda que eu não estou preparada para falar, que é um testemunho de vida meu, mas que eu sei que ele está trabalhando nisso, é como todo mundo fala. Gerar testemunho dói. Abrir o sagrado dói. E eu sei que ele está me preparando para esse momento um dia. Tem coisas que a gente não consegue falar ainda. Ainda, Mas eu sei e já consigo visualizar isso para um futuro. Mas por agora ainda não consigo, mas eu sei que vai. Você está cursando enfermagem, está terminando. Você acha que sua fé e a enfermagem em algum tempo vai confrontar ou vai ajudar?
Acredito que vai ajudar. Até porque, pesquisando sobre a história de Nossa Senhora de Guadalupe, ela é considerada uma enfermeira celestial. Sim. Então, se isso não for um sinal pra mim, eu não sei, sabe? E, tipo, todas as vezes que eu vou atender algum paciente, todas as vezes que eu vou tocar em outra pessoa, eu faço uma oração, eu peço a Deus que ele use realmente das minhas mãos. Igual a música, né? Que quando eu falar, seja você, que quando eu tocar, seja você. E todas as vezes que eu vou tocar em alguém, seja para fazer um curativo, ou ao menos uma palavra, que às vezes a pessoa está doente e não é nem o físico. Às vezes o emocional está mais adoecido do que o físico. E eu sempre rezo. Todas as vezes eu sempre rezo. Antes de começar os estágios, antes de atender qualquer paciente, eu sempre, sempre, sempre rezo. Eu sempre peço que ele esteja conduzindo. Então, eu acho que isso não seria um problema. Porque muita gente fala, né? Ah, porque é enfermeiro, médico, é todo mundo muito frio, que não tem alma. Parece que a galera perde o Não, coração. é. Na verdade, eu acho que a gente meio que se prepara para as perdas, pro pior. Mas eu tive algumas perdas no decorrer da minha vida que me fizeram cursar o curso que eu estou hoje. Que o primeiro foi meu amigo, que teve o câncer e, infelizmente, ele faleceu com 19 anos de idade. Depois teve meu avô. Meu avô faleceu e eu fiquei durante muito tempo cuidando do meu avô no hospital. E foi até engraçado. Meu avô teve um AVC dia 2 de dezembro. Meu avô faleceu dia 2 de fevereiro. No dia da Santa, que ele era padrinho, que tinha a festa da padroeira em Capela, ele faleceu no dia da Santa. Quando meu avô estava lá no velório, estava passando o cortejo da Nossa Senhora pela frente do velório dele. E não passa pelo lugar que passou. Não sei por quê. Acho que Nossa Senhora queria dar realmente esse presente a ele. Passou pela frente do velório. Então, aí teve meu avô, passei 2 meses no hospital com meu avô. E eu não cursava enfermagem ainda. Quando eu fiquei durante esse tempo com meu avô, eu queria fazer medicina. A vida toda tinha essa ideia de que queria fazer medicina. Quando eu fiquei no hospital, os 2 meses, a primeira vez que eu fiquei, eu me desesperei. Eu fiz, eu não quero mais nada da área da saúde. Nem me bota de novo, porque eu não vou ficar mais no hospital com meu avô. E meu pai fez, vai, porque seu avô está precisando de você vai deixar ele lá sozinho. Aí eu tive que ir. E eu agradeço muito a Deus, a meu pai, a meu avô, por esse start. Porque se meu pai não tivesse me obrigado a voltar, aí pro hospital eu não ia mais. Não ia cuidar do meu avô, não ia descobrir o curso que eu realmente queria. E aí, ficando no hospital, na vivência do hospital, foi que eu vim saber o que eu queria, que não era medicina, era enfermagem. Sim. E aí comecei a cursar, era pandemia, eu comecei a cursar enquanto meu avô estava no hospital e eu fazia aula online em casa. Por causa do meu avô. E aí, eu não sabia, né? Meu avô passava mal, eu ajudava as meninas, as enfermeiras, as técnicas, todo mundo. Aí um fisioterapeuta, uma senhorinha, olhou para mim e fez, você é da área da saúde? Eu fiz, não, por que? Ela fez, então vá, porque você tem jeito, então se jogue. Aí, por causa daquela fala, daquela senhorinha, foi que me deu um start de novo. Aí foi que eu me matriculei e comecei. Além, tipo, da experiência que você teve no acampamento, teve em outro momento que você teve alguma experiência, assim, de fé? Além de dentro do acampamento? Tem umas experiências que eu peço, né? Tipo, tá numa missa, Jesus está lá exposto, em silêncio, conversando com ele e pedir respostas visíveis e ele sempre, sempre, sempre me dá o que eu peço. Eu peço resposta de qualquer coisa, ele sempre responde as minhas orações, de uma forma ou de outra. A mesma coisa com Nossa Senhora, que foi o que aconteceu no dia do rosário que eu rezei e pedi que ela me mostrasse que ela realmente estava comigo e teve o convite de servir. Então, isso é a resposta de oração. Então, hoje, depois de um ano... Hoje não, né? Tipo, depois de um ano do meu acampamento, eu comecei a enxergar Deus, enxergar Jesus, enxergar Nossa Senhora no ordinário de cada dia. Porque a gente fica... quando a gente sai, a gente quer aquele... Como eu, quando eu era mais nova, que queria só aquele negócio da missa, só o fervor. E Jesus não é isso. Jesus também é silêncio. Ele também é calmaria. E você tem que parar, silenciar, para escutar o que ele quer falar. Não, tem dias que eu vou pra missa, eu falo, Deus, hoje eu não tenho nada a pedir. Então, eu vou ficar aqui só em silêncio. Sentadinho, escutando, louvando. E é muito importante você saber, né? Que nem todas
as respostas que você pede vai ser visíveis, né? Exatamente. Inclusive, teve um dia que foi muito engraçado. Eu estava rezando em casa, lavando os pratos. Aí tem uma janela na cozinha, era lavando os pratos e rezando e conversando com Jesus. Conversando como a gente está conversando aqui agora. E eu, isso. Eu fiz, olha, mais tarde... Era uma quarta-feira. Eu fiz, mais tarde eu vou para a missa. Vamos fazer o seguinte... Faça Padre Marcelo parar em mim com o acessório. Para você me dar a confirmação de tudo que a gente está conversando agora. Prova que você está me escutando? Beleza, fui para a missa. Aí comecei de novo. Prova que você está me escutando, faça ele parar aqui e vir conversar comigo, falar tudo que a gente conversou hoje, não sei o quê. Aí Padre Marcelo parou numa menina do meu lado, mas não parou em mim. Aí eu, tá vendo que você não está me ouvindo? Tá vendo que você não está me escutando? Aí veio uma menina, não sei de onde aquela menina apareceu. Aí fez, posso falar com você? Aí fez, pode. A menina falou tudo que eu rezei. Inclusive, minha amiga estava do meu lado e ela sabia o que eu tinha conversado com Jesus mais cedo, porque eu conversei com ela, eu fiz, eu falei se estava conversando aqui com Jesus, rezando, não sei o quê, partilhei com ela. E a menina falava alto na missa. Então, tipo, a minha amiga escutou tudo que a menina falou. Depois, quando acabou a missa, ela ficou assim, aí, com o olho arregalado, eu falei, meu Deus do céu. Então, tipo, é essa intimidade, Sim. sabe, que hoje eu tenho com eles. Mas que sei que não é da forma correta, porque muitas vezes eu fico questionando. Confrontando. Eu fico confrontando. E aí a menina me deu uma resposta, ela fez, nem sempre você vai ter respostas que vão ser visíveis ou vão ser faladas. Você vai precisar acreditar no silêncio, no agir dele, então tenha paciência. E aí eu fiquei tipo, tá bom então. Desculpa aí. Mas velho, a gente pede muito, né? Pede É. muito. E às vezes ele não vai mostrar da maneira que a gente quer. Exato. E tem uma frase, né, de Nossa Senhora, que ela fala que o céu, ele tá cheio de graças para serem derramadas, só que a gente não sabe pedir. Sim. Só que eu ainda ouso dizer que não só a gente não sabe pedir, a gente não sabe receber. Porque às vezes a gente pede, ou tá pedindo a coisa errada, que eles não vão dar o que a gente quer, eles vão dar o que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente não tá com o coração preparado, disponível para receber a graça que eles têm para dar. Verdade. A gente ainda tem essa maneira, né, de pedir o que a gente quer. O que a gente quer. Aí exato. quando não recebe... Fica tipo, Mas quando vem outra coisa, assim, uma avalanche de coisas muito maiores, que eu fico tipo, meu Deus, eu não pedi isso, e veio muito mais do que eu pedi, sabe? Outro tava andando no centro aí eu refletindo, eu falei, caraca, por que tal coisa desapareceu, sumiu assim da minha vida, sabe? Aí eu falei, caraca... Resposta de oração. Todo dia eu rezando o Pai Nosso lá, livra-me do mal, amém. Agora eu tô entendendo. Eu tava refletindo sobre isso também essa semana, porque eu percebi que algumas pessoas Sai, vão se afastando, né, ao decorrer do nosso processo. E aí eu fiquei tipo, caramba, mas eu não vou nem atrás da pessoa de novo, vou deixar ela ir embora, porque se não é pra estar, é porque realmente tem que ir embora. Aí eu deixo aí, velho. Se não for pra estar... Hoje eu aprendi a entregar em oração, porque muitas vezes eu ficava tipo, não, eu preciso ajudar no processo de conversão de fulano, aí eu preciso de ajudar no processo de conversão de conversão de fulano. Só que não é assim. A gente conversa, a gente tenta, a gente, pelo amor de Deus, viva disso aqui do extraordinário. Mas se a pessoa não quiser, entregar para Deus. Que aí ele vai fazer, na hora que for para fazer. No tempo certo, vai. Exatamente. Não, tem diversas realidades assim que eu vejo. Caramba, velho, queria muito ajudar, sabe? Queria mostrar... Eu sei como é. Mostrar o caminho. Mas aí a pessoa não quer dar o primeiro passo. Se ela não quiser... Exatamente, é como eu disse, é entregar em oração e deixar. Que no tempo certo as coisas acontecem. Mas agora, vem cá. Como você estudou num colégio católico. Sim. Então tinha aquela presença ali, sempre, né? Porque eu creio que era pregado isso dentro da sala de aula, fora da sala de aula. E mesmo assim, sabendo tudo, você se afastou. Foi. O que é que você falaria hoje? Para quem está na caminhada e talvez esteja se afastando. Olhe, é difícil essa pergunta, viu? Porque, assim, o que eu falaria para quem está se afastando da caminhada? Não desista, persevere, porque, como a gente falou pouco antes,
Nem sempre a gente vai ter respostas visíveis, nem sempre a gente vai ter orações respondidas, nem sempre a gente vai receber o que a gente está pedindo. Mas ele sempre está ali. E é engraçado porque quando eu paro para olhar para trás, mesmo quando eu era essa filha rebelde, revoltada, que não gostava de ir para missa, que não rezava direito, que ele sempre estava ali. Nossa Senhora sempre estava ali. Era um de um lado do outro, me carregando, me conduzindo para que eu chegasse nesse momento. E assim, eu também sou grata por ter dado as costas. Porque talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, Não teria voltado. eu não teria voltado e não teria voltado da forma que eu estou hoje. Eu teria continuado como uma católica de IBGE, uma pessoa que só ia para a igreja por ir, sabe? Então eu agradeço os momentos que me fizeram me afastar para eu poder ver que sem ele eu não sou nada. Porque ele faz isso para poder ensinar. Não porque quer punir, mas porque quer ensinar. É porque a gente tem essa ideia do Jesus misericordioso, né? Só que ele, às vezes, para ensinar, ele... É a mesma coisa, um exemplo trazendo, né, para a área da enfermagem. Quando a gente tem uma ferida, alguma coisa, para a gente cicatrizar, a gente tem que cutucar. Cutuca e depois a ferida cicatriza. A mesma coisa Jesus faz com a gente. Ele cutuca, ele tira de onde você tá, que dói esse processo. Faz até sangrar, né? Ou se faz. Ele cutuca, ele mexe, vai incomodando até cicatrizar, até passar. E aí, às vezes, é doloroso. Às vezes não, na maioria das vezes, né? A gente tem essa mania, né? De não querer ir no amor. Só vai na dor. Só vai na dor. Mas... São poucos os casos que eu conheço de pessoas que foram no amor, né? No amor e da vida toda. Geralmente é na dor mesmo. E se não for assim, a gente não aprende. E não é porque, como eu disse, não é porque quer punir. É porque quer fazer, aprender, quer ensinar. Né? Exato. Talvez, de outra forma, você... Porque eu levo muito como exemplo nossos pais, né? Eles muitas vezes querem aconselhar a gente fala, tá, não vou escutar nada, velho. Exatamente. Aí vai lá você e bate a cara na porta. Porque eles já passaram por aquilo. Já passaram, quer ensinar e a gente faz o quê? Não, deixa que a experiência é minha, desde que eu vi, vai quebrar a cara. Quero pagar pra ver. Quero pagar pra ver. E quando aí paga pra ver, volta lá, exatamente. chorando. Exatamente. Pedindo um colo. Mas... E sempre tem um colo pra receber de volta. A mesma coisa quando não é da ele. mãe, é do pai. E eu já fui, né? Esse filho pródigo que vai, que quer a todo custo viver daquilo ali e depois volta. E ele sempre tá de braços abertos. Né? Ele sempre... Uma coisa que eu aprendi é que a misericórdia dele é muito maior do que a justiça. A justiça de Deus a misericórdia dele é muito maior do que a justiça. E não que ele não seja justo. É porque se você se arrepende de todo o coração, ele vai estar ali. Vai te perdoar. Ele vai perdoar. Exatamente. Eu falo, tipo assim, que Jesus, né? Ele veio até a Terra em carne. Se mostrou, né? E tinha muita gente ainda que duvidava, né? E ele se fez pecador. Ele pegou todos os nossos pecados para ele. E eu lembro que, tipo, você vê algumas passagens na Bíblia que a galera ainda, tipo assim, que o pessoal ainda duvida, né? De quem seja ele. E aí ele já vinha falando o que iria acontecer, né? Da ressurreição, da crucifixão. E a galera mesmo assim não acreditava. Aí ele foi e fez tudo aquilo acontecer, né? A profecia. E hoje a gente testemunha um Deus vivo. Então isso é muito importante, né? Porque você imagina se a gente não tivesse testemunhado. E eu fico pensando, sabe, Kevin, tipo, naquela época, as pessoas que fizeram tudo o que fizeram com Jesus, que crucificaram, que mataram, que fizeram tudo com Jesus. Se fosse hoje, se fosse agora, se Jesus aparecesse aqui agora, será que a gente não faria a mesma coisa que fizeram antes? Verdade. Um tempo desse, eu sempre faço essa pergunta para algumas pessoas. Se Jesus viesse aqui agora e te chamasse... Você ia? Pra seguir ele. Porque você tem que deixar família, trabalho. Igual o coletor de impostos. Será que deixava tudo e ia? Até Pedro, o pescador ali. Então, você tem que estar disposto também. Não é só rezar, só... Não, tem exatamente. Inclusive, eu vi uma frase, eu até printei no meu celular, que fala assim: cuidado para não deixar Deus de lado com as coisas de Deus. Sim. Por exemplo,
Às vezes a gente tá tão focado em servir na igreja, tá tão focado em servir em algumas outras coisas de Deus, mas acaba esquecendo do próprio Deus, acaba se afastando da comunhão, acaba se afastando de tantas outras coisas. E isso foi muito forte para mim. Não, eu em oração eu sempre peço, como eu trabalho dentro, né, de projeto de evangelização. Sim. Você passou aqui, tem uma capela. Se você dá Sim. 3 passos, tem uma capela aqui dentro. Então eu falo, meu Deus, que eu não me afaste, mesmo estando dentro. Porque a gente tem... Como você está muito dentro, às vezes você... Ah, isso aí eu vejo todo dia, aí, sabe? Exato. Aquela questão toda, eu sempre peço. Então, eu passei por um momento assim um pouco parecido com isso no meu servir, tipo... a gente serve eu servi, né, na intercessão. Então, tipo... Às vezes eu acabo só pensando em ajudar, em interceder pelo outro e esqueço que aquele momento também é para mim, de interceder por mim mesma, sabe? De pedir a ele e acabo esquecendo, só entrego os outros e eu também preciso, sabe, desse momento. Então, Mas sei como é. a Clara agora, ela tem... Como é que se diz? Tem algum viés que ela vai para um projeto missionário? Ou tem algum ministério específico que ela se identifica? O que é... Quais são os próximos passos de Clara na fé? Ainda não sei. Qual é? Eu comecei e me colocaram numa pastoral que eu não me identifiquei muito, que foi a Pascom. Não, Sim. pelo amor de Deus, não dá. E aí eu estava pensando, sabe, em entrar para a pastoral da leitura, Sim. que eu gosto muito de ler, de falar e tal. Eu sempre gostei desde pequena e deixei isso meio que de lado. E aí, um passo muito grande foi estar aqui hoje, falando e abrindo um pouco do meu íntimo, do meu sagrado, sabe? Mas não sei, eu sempre tive essa vontade de evangelizar e tal, mas não sabia como. Mas eu acho como. que uma boa pastoral para você seria, como você já falou aí, da intercessão. Como você já teve diversas experiências como intercessora, eu acho que essa seria uma pastoral muito boa para você. Pronto, lá na paróquia, na Nossa Senhora Perpétua Socorro, tem as Mulheres do Altar, que é um grupo de intercessão só de mulheres. E aí, eu tenho certeza que lembra aquela menina lá que foi falar com você? Certeza que ela era desse grupo. Ou se não, do Bom Pastor, que é um grupo de oração também, que intercede pelas pessoas. Então, quando tá o Santíssimo lá translatando, eles vem aquele exército atrás ali. É massa, né? Rezando por todo mundo ali e tendo palavras de ciência. Você já foi, não foi, desse negócio aqui? Já, do Bom Pastor, já. Eu lembro. Eu lembro que eu gostava muito. É porque eu entrei na faculdade, aí não dava mais. Você faz o quê, Kevin? Oi? Você faz o quê? Cursa o quê? Hoje eu tô cursando Educação Física e Jornalismo, os dois ao mesmo tempo. Muito bem. Mas eu tô querendo parar um aí, só seguir outra, porque, meu amigo, não tem cabeça que aguente, não. Tem dias que eu tô Deus pra pirar. Deus capacita, continue. Mas eu gostava muito do Bom Pastor. Ainda tenho essa tendência. Não é à toa que, tipo assim, no momento de adoração, eu sempre fico com aquele coração, assim, querendo interceder pelas pessoas, sabe? Por conta disso. É um grupo muito forte. Você ora muito, se prepara muito pra estar ali naquele momento. E aí, por conta da correria da vida, eu não consegui. Mas aí Deus vai suscitar, eu acho, ainda. Qual será seu dom? Então, como eu estava falando antes de começar aqui o podcast da questão da loja. Sim. De imagens. Eu viajei com minha mãe, a gente foi para São Paulo. E aí, eu vi em um stand que a gente foi para uma feira de eventos. Sim. Repare só, a gente foi para uma feira de eventos para coisas da loja da gente de festas. E aí tinha uma loja que era só de imagens. Aquele negócio deu uma acelerada no meu coração tão grande. Eu fiz, meu Deus do céu, precisa levar isso para Aracaju. Eu preciso levar isso para Aracaju. Aí fiquei agoniada. Amanhã, pelo amor de Deus, bora. Só que aí eu fiz, não vou tomar nenhuma decisão assim precipitada, não. Vamos pro hotel, vamos voltar. Eu vou rezar, vou conversar com Deus, porque Ele sempre me dá respostas, não vai ser agora que não vai dar, né? E aí eu fui pro hotel, rezei, pedi a Ele respostas. E aí eu fiz, se for para ser, eu vou acordar e vou ter até o nome da loja. E aí a minha irmã teve a brilhante ideia, né? Ela estava também, e aí surgiu. No outro dia, já tinha o nome da loja, já tinha tudo. Qual é o nome da loja? Luz de Maria. Luz de Maria. Luz de Maria, porque luz é Jesus, a luz é Jesus. E Maria, porque é Nossa Senhora e é o meu nome também. Então, é um pouquinho da junção de tudo. Então, aguardem que já Luz de Maria chega por aqui. Já tem Instagram já? Ou ainda não? Tem o Instagram, mas ainda não estou movimentando. Estou esperando as peças chegarem. Né? Não, mas já dá para começar um trabalho.
se você vai trabalhar vendendo imagem, tem que evangelizar. Então, Exato. Que Deus abençoe, né, esse novo empreendimento. Que Maria passe na frente de todas as Amém. serpentes que venha. Caso venha alguma aí. Mais atrapalhar algumas, seu né? caminho. Porque, minha amiga, é só porrada. Não sei não se eu Mais aguentaria. algumas. Aguenta. Ele só dá o que a gente pode carregar. Mas é isso. Esse é um projeto bem legal. E Deus vai sustentar por estourar em você, porque é importante, sabe, ter essa vida dentro da paróquia, Dentro essa da vida paróquia, comunitária. O servir ali de outra forma. Você imagina, você interage com outras pessoas. Eu lembro que o Bom Pastor, ele tinha muitas velhinhas, muitas senhorinhas. Cara, e era muito legal conversar com elas às vezes. É uma troca Oxi. diferente. E elas têm uma experiência que a gente Não tem, não tem. É outro carisma, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque a gente vem em outra pegada, vamos dizer assim. E elas Conversando não. com minha avó, ela também me dá, sabe, esse minha avó de parte de pai. Que ela já serviu também, ela já foi... Esqueci agora. Vixe, me deu um branco agora no nome. Enfim, ela servia na igreja. Sim. E aí a gente tava conversando, inclusive, no domingo, né? Depois da missa, ela me falando e tal. E que hoje ela não tem como servir por causa da idade, pelas comorbidades dela e tal. Mas que ela fala, vá, minha filha, seja da leitura. Eu vou pra missa e fico imaginando você lá lendo, que não sei o quê. E, tipo, leitura é uma coisa que eu gosto muito, mas ainda não sei. Mas talvez ele esteja esperando eu dar o meu primeiro passo, né? Eu sou o ministro da Da leitura. leitura. E aí eu lembro que eu sempre corria, velho, de dizer esse sim, sabe? Quando eu recebi o convite. Eu recebi o convite e eu aceitei. Mas antes de chegar o convite, eu me esquivava o tempo todo. Então a gente tem que estar preparado. Meu irmão, mas na hora que ele falou, só... Hoje em dia eu só tô assim, de braço aberto, sabe? Bora. Tá Eis-me me aqui, chamando, Senhor, bora. é. Pra mim foi igual o podcast, como você tinha perguntado, como foi que surgiu? Cara, suscitou no meu coração a ideia de ter o podcast. Eu arrumei. E que bom, né, que você deu esse sim. Aí Porque eu- eu fico acompanhando, né? Eu assisti vários que você chamou alguns convidados, né? Fiquei assistindo. Eu fiz, caramba, que massa, porque você tá. É uma forma de evangelizar diferente e atual, né? Porque, tipo, nem todo mundo Sim. não é mais como antigamente. Então é um negócio mais, né? Jovem, né? Mais Vamos dizer assim, jovem, uma maneira mais jovem de levar a fé. palavra de Deus, né, para outras pessoas. Porque, tipo, a gente tá conversando aqui, dois guris, praticamente, né? Dois jovens. E falando sobre Jesus. Então, tipo, eu acredito e tenho fé que esse podcast ele vai Não, com certeza. alcançar fé em muitos e Deus. muitos e muitos jovens. E não só jovens, pessoas que já são um pouco mais velhas e que estão perdidas aí Não, na caminhada. Antes de você chegar, Resgatar de antes de você volta. chegar, o Guga, que foi o entrevistado anterior, ele mandou uma mensagem pra mim agradecendo, porque disse que tinha muita gente que tinha visto, tinha assistido o podcast e tinha se identificado e que foi Sim. tocado de alguma forma e E que realmente toca. e realmente o podcast é para isso. Eu Exato. tenho certeza que sua experiência com Nossa Senhora vai tocar alguém que talvez tenha essa Amém. dúvida, né? Como você falou também que no começo, quem é Nossa Senhora, né? E seu pai tem essa devoção, mas você não tinha passado por essa experiência ainda. Exato. Então, às vezes é necessário a gente ser vamos dizer assim, essa boca, né? Para falar e a pessoa acolher. E a gente falando dessa forma mais jovial, como até também citei, né? Velho, é uma conversa, não precisa falar de jeito formal. Fala do seu jeito, porque é assim que a galera quer receber. Exato. Porque também se a gente ficar falando aqui de forma muito formal, muito não sei o quê, não atrai. Era a mesma coisa que eu, quando era mais nova, que ia pra Sim. missa e não entendia nada, porque era aquelas palavras meio robustas, Difíceis, diferentes. Eu dizia, meu Deus, não entendo nada. E hoje eu vou com o coração aberto pra ouvir, porque ali é a palavra de Deus querendo falar com a gente, né? Então, é isso. E respondendo mais uma vez a pergunta que você me fez, né? O que era que eu diria pra quem tá meio escapando aí da caminhada. Missa diária, confissão. E buscar sempre a palavra de Deus. Porque, às vezes, inclusive, para quem já passou, né, pelo acampamento, para quem já é de caminhada, também a gente tem esses momentos de estar meio com a fé ali um pouquinho apagada. Um deserto espiritual, né? Exato. E aí é buscar confissão, comunhão, e ele fortalece e faz a gente ir voltando para o caminho certo. Tem até algumas dinâmicas, né? Sobre a chama, né? Que quando você tá em grupo, Exato. ela
ela fica mais forte. Então, velho, se você tá... No meu servir pro acampamento de vocês, eu tava, tipo, bem fraquinha mesmo. Sim. Aí eu mandei mensagem para alguns amigos, por favor, quando vocês forem rezar, me coloque nas orações de vocês também, para poder eu ir me fortalecendo, porque tinha dias que eu não conseguia nem rezar um Pai Nosso antes de dormir, pra você ter noção. Então, tipo, e olha que eu já sou, né, de caminhada há um ano. Então, tipo, tinha dias que eu não conseguia nem rezar um Pai Nosso. E aí? Faz como? Eu dizia, meu Deus do céu, e agora? Nem um Pai Nosso tá saindo, imagine. E aí é onde entra os amigos, os verdadeiros amigos, né? Porque às vezes a gente acha que amigo é aquele que tá indo pra festa, que tá indo pra não sei pra onde. E não é. Amigo é aquele que reza por você, que te leva pra Jesus. Sim. E eu não lembro qual era o santo, mas eu já ouvi falar assim, que fala que quando você pensa em alguém, você tá rezando por ela. Então, todo momento, às vezes, a gente pensa nas pessoas, né? Então, ali, né, de certo momento, você tá intercedendo, tá pedindo. Então, que sejamos, né? Como Jesus esteve lá, carregando a cruz, teve aquele sirineu que ajudou ele. Que eu ou você seja o sirineu de alguém também para carregar essa cruz e ajudar nessa caminhada, né? Que não é fácil. Quanto mais perto você está chegando, mais estreita ela fica. Exatamente. Então, a gente precisa, às vezes, desse apoio ali de outras pessoas para não deixar essa chama apagar. Claro, você tem mais alguma coisa assim que você queira falar, que suscitou no seu coração, ou até uma palavra de fé para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo? É que não desistam. Até as pessoas que já estão na caminhada, quando ficarem, né, zombando os amigos, brincando e tirando onda da sua cara, porque você está indo muito para a missa, porque isso, porque aquilo, não desista não, que isso é o inimigo querendo tirar você do seu propósito. Então, persistam. E aos que não estão na caminhada, busquem, porque vale a pena. É tudo pelo tudo, literalmente. Ele deu a vida, né? Ele deu a vida por nós. E o que é eu tirar uma horinha, 40 minutos num dia para ir numa missa, para ir conversar com Jesus, até quando não tiver missa, ir num sacrário, visitar, porque ele está lá, só esperando que a gente vá. Ele não precisa estar exposto no ostensório para que a gente vá até ele. Ele está lá sempre esperando a gente. Quando você passar a luzinha estiver acesa... A luzinha vermelha estiver acesa, pode ir que ele está lá te esperando. Está lá esperando para te ouvir. Exato. Escutar seus anseios aí. Não está visível pra gente, aos nossos olhos, mas ele com certeza eu não esqueça estará lá. O exemplo que Luiz falou, né? Que a gente... Você olha para o celular aqui, né? Para esse tablet. Tem internet nele, né? Você tá vendo a internet? Não. Você sabe que tem. Exato. Então... Ótimo exemplo, gostei. Vou usar isso agora. Um exemplo bem atual, ele citou, né? Porque meu irmão, você tá com o celular, você não sabe que tem sinal. E aí você vê o sinal. Não, então você só acredita que tem, que vai chegar ali. Exatamente. Gostei, viu? Quem foi esse? Foi Luiz. Bom, Luiz, obrigada. Luiz, foi muito massa com ele a conversa. Mas tá chegando ao fim, claro. Sim. Nosso podcast, como já falei. Muito obrigado. Essa conversa aqui foi muito boa para mim também. Que eu até falo que eu não tinha esse apego com Nossa Senhora, mas ela vem me mostrando de outras formas. E hoje eu peço bastante para ela. É exatamente como você disse, né? Pede a mãe que o filho atende. E aí, hoje em dia, eu já tive até com Nossa Senhora de Guadalupe. Eu lembro que na Crisma pediram para escolher um santo e aí Nossa Senhora de Guadalupe. Aí eu estudei a história dela, e eu gosto bastante. Tem até E Nossa Senhora de Guadalupe chegou para você, né? De alguma forma também, né? Então, eu já tenho essa experiência com ela aí, então é muito bom ouvir esse outro lado assim também. E vamos nessa. Sim, bora. Nosso jeito, evangelizando, mostrando, sendo exemplo, sendo testemunha e que a gente traga mais pessoas, né? Exatamente. E ele não precisa de nenhum de nós, mas ele quer precisar. Então, que sejamos, né, esse oráculo dele, que sejamos boca de Deus ao falar. Eu esqueci também, porque eu pego as menções, mas eu esqueço o nome. E você falou que não tendo um pior que eu, ele me escolheu, sabe? Então, eu desse jeito aqui, quebrado. Então, eu sei que já está acabando, mas rapidinho. Uma vez, quando a gente aprende, né, as partezinhas da missa, e no ofertório, todas as vezes eu me ofereço exatamente assim, ó, estou eu aqui, suja, imunda, podre, véia, acabada, mas é isso aqui que eu tenho para oferecer, então, receba.
Foi assim que você me escolheu, pecadora e que faz coisas erradas, mas tô aqui, desse jeitinho. E recentemente ele me fez outro chamado, que foi de fazer o grupo que eu tenho, que é os Conectados no Céu. E aí, beleza, até então era só um grupo que rezava o terço durante os sábados, bem tranquilo. E aí vem o padre Marcelo e fala que vai virar um grupo paroquial. Eu falei, caraca, aí já pega, já. Porque aí tem toda uma vivência, tem que preparar encontros. Eu falei, meu amigo, eu não tô preparado, não. Aí eu fui pra lá, E que pra cá. tenhamos, né, mais padres e sacerdotes assim, que influenciam, que trazem, né, mais jovens e que dá meios para que os jovens Não, estejam ele tem umas loucuras boas inseridos, né? que eu fico, meu amigo, como é que você tem essas ideias? Exato. E aí, da mesma maneira que ele sempre topa, que foi a questão do podcast, Sim. eu topei a ideia dele e vou pegar esse desafio aí. Então, já era um grupo que tinha 250 pessoas que a gente se reunia, tipo, online para rezar o texto. E agora vai ser um grupo paroquial, já tem 50 pessoas Sim. para esse primeiro encontro, que Deus está Massa. provendo de quando será e como será. E ele vai capacitando a gente. Exatamente. Mesma coisa foi quando eu fui convidado para ser catequista. Eu falei, caraca, nem eu sei. Mas aí ele foi... E aí eu vi depois que essa era uma maneira de eu me aprofundar mais. Então hoje eu não tinha talvez essa obrigação, mas hoje eu tenho. Porque eu tenho que passar. Sim. Então eu faço da melhor forma possível, eu dedico o máximo ali para que eu consiga ensinar da maneira correta, sabe? Para que cative as pessoas, para que as pessoas entendam o amor que ele tem pela gente e que o amor que ele me deu. Exato. Porque é só amor, né? Então, Deus é amor. E outra coisa, né, para rezar por nossas igrejas, por nossos padres, pelos sacerdotes, porque eles precisam muito de oração, porque assim, como você mesmo falou, não sei como você aguentou essas batalhas todas, então toda vez que a gente está perto da graça, toda vez que a gente está perto de Jesus, que a gente está buscando essa conexão mais com Deus, a gente é lapada atrás de lapada, porque o inimigo ele não vai tentar quem já é dele, ele Sim. tenta quem não é. Tem aquela história, Então, né? se da mesma forma que eu fui tentada, imagine um padre, imagine um sacerdote, imagine as freiras, então, que rezemos por nossas igrejas e por nossa religião. Por todos. Exato. Até pelo Papa, né? Que foi aniversário Exato. dele essa semana aí. Por todos nós. E para finalizar, né? Todo mundo sabe que esse podcast é uma produção da Cultura TV junto com a Rádio Cultura. E a gente aqui na rua Simondia 222, na rua Apropriada 222, a gente tem a Livraria Cultura. Sim. E sempre que tem um convidado, eles mandam um presente. E não seria diferente. E muitas vezes eu escolho a dedo esses presentes pelo perfil da nossa convidada. Deixa eu pegar aqui, Sim. calma. Eu acho que eu já imagino sobre o que é. Não, você vai ter uma surpresa. E aí? Não é Nossa Senhora, não. Então Mas tá. é outra santa, que é Ok. muito importante. Santa Terezinha. Amei. Um convite ao combate espiritual. Muito bem. Muito bem. Vou começar a ler. E aí, eu vejo ali, estudo um pouquinho da história. E esse é um livro que mostra os combates, né? Porque a gente vê Santa Terezinha naquela parte mais do amor, das rosas. E esse aí mostra um pouquinho do combate espiritual que ela tinha, né? Em combater o mal. Já passei por muitos. Vou precisar desse livro mesmo. E outro patrocinador, que esse que veio agora novo nesse podcast. Olha, a Bold, viu? A gente já tem cupom lá também na Bold, viu? Tá lá no nosso perfil, Tropa do Rei. Só clicar lá. Muito bem. Aí eu gostei. E ela, como ela é fitness, né? Falei, não, tem que levar uma Tem que Bold levar uma barrinha. Aí agora ela vai experimentar. Ela já conhece, agora vai ficar mais viciada ainda. Chocolate, pronto. E vai usar nosso cupom, A né? leitura para fortalecer o corpo. espírito e a barrinha para fortalecer o corpo. Tudo Agora certo. tá 100%. Show. E aí, tem mais alguma coisa para agradecer ao pessoal aí a falar? Agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre minha história, sobre o meu sagrado, que de alguma forma eles possam alcançar. Se alcançar pelo menos uma pessoa, já
Já tá valendo. Agradecer a oportunidade de estar aqui, ao pessoal da Rádio Cultura, Padre Marcelo, por conceder, né, a loucura do podcast, a você, ao pessoal da produção, todo mundo. E é isso aí, velho. Mandar um abraço pra Levi ali, que fica sempre escondidinho ali na técnica. É ele que comanda aí o podcast por trás das câmeras. Mas olha, vamos encerrando mais um podcast aqui. Kadoshi Cast, o seu podcast.